O tema de hoje, Jesus, o médico de almas. E nós vamos ver lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, no item 7, porque esse tema, né, Jesus, o médico de almas, Lucas, inclusive, publicou um livro a respeito disso. Porque o Cristo, ele veio nos trazer o antídoto, o alento para a cura das nossas enfermidades. Porque nós vivemos num planeta de prova, expiação, de dificuldade, né? Então ele veio para os sofridos, para os enfermos, porque nós vivemos num planeta em que, para muitos, é um planeta em que nós podemos estar se utilizando desses benefícios para a nossa evolução como ser humano, que é uma escola, um aprendizado. Para outros, o planeta ele é uma cadeia, uma penitenciária, um hospício, em que ele é formado de pessoas de diversos entendimentos, cada um com a sua índole, com o seu jeito, com seus comportamentos, com as suas atitudes, com o seu jeito de viver em sociedade. Então, diante de todas essas dificuldades que nós vivemos hoje, o que nós estamos enfrentando, nós vamos ver que é porque não estamos ainda, de fato, organizados como deveria ser. Estamos desajustados, desorganizados. Nós vemos nos finais de semana, as mulheres principalmente, hoje os homens também participam, arrumar a casa, organizar a casa. E aí nós também precisamos de estar organizando, cuidando da nossa vida, nos arrumando, né? Nos organizando. Então, quando surgem as enfermidades em nosso corpo, é porque alguma coisa foi provocada e gerou essa desorganização. E essas enfermidades, quando vêm refletir no corpo, segundo os estudos da própria doutrina espírita e aprovado em ciências, é que o espírito já está tomado por essa enfermidade. Então ela vai refletir no corpo. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, pessoas fazerem exames médicos, virar o cidadão avessa e o médico não encontrar nada, porque a enfermidade que está no espírito está refletindo no corpo e nós sentimos essa dor no corpo, porque está no espírito. Não há medicina nenhuma no mundo que consegue identificar a causa da doença, porque ela está no espírito. Não sei se vocês têm visto a respeito disso. Mas qual que é o remédio? Qual que é a cura para isso? Então o Cristo, ele nos trouxe essa receita, a bula. Então quando nós vamos para a nossa casa, para a nossa cozinha fazer um bolo, lá está a receita. A dona de casa, para fazer aquele bolo maravilhoso, ela segue aquela receita para fazer aquele bolo. E o Cristo, ele veio trazer a receita, a fórmula, a bula. E nós conhecemos essa fórmula. Mas a questão é, nós colocamos essa fórmula em prática? Qual é essa fórmula? Agora há pouco, o nosso irmão falando. O Evangelho, que é o remédio para a cura dessas enfermidades. Buscar esse remédio para nós passar a ter aquele corpo formidável, né? Aquele corpo saudável,
para isso é preciso ter uma vida em harmonia. Como atuar em harmonia? Na prática do amor, da bondade, da caridade, a benevolência, né? A compreensão para com o outro. E nós vivemos hoje num planeta em que tudo isso que nós vemos é a falta dessas gotas, desse remédio, desses antídotos, que é o amor, a caridade, a compreensão, né? A consideração, o respeito. Falta dessas qualidades acabam gerando toda essa desarmonia. E o mais interessante é que nós tentamos prejudicar o nosso próximo e na realidade estamos nos machucando, nos ferindo. Por quê? No futuro nós vamos começar a sentir os problemas no nosso corpo físico, fruto das ações que nós praticamos lá no passado. A raiva, o rancor, o ressentimento, né? A ignorância, a prepotência, tudo isso nos gera esse desequilíbrio. E aí nós vamos correr ao médico, aqui no planeta Terra, nas grandes clínicas médicas, para o médico ver qual é o nosso problema. Mas se nós pararmos para refletir, nós vamos ver que é fruto dos problemas que nós causamos lá no passado, né? Então, a receita correta para a cura das nossas enfermidades é o Evangelho. Como existe as farmácias em cada esquina nos bairros, e nós temos dentro da nossa casa, às vezes na cabeceira da nossa cama, né? Em cima da nossa escrivania, lá está a farmácia homeopática criada pelo Cristo, que é o Evangelho. O conselho, as orientações. É importante buscar o psicólogo, o psicoterapeuta, o psicanalista, né? Para uma orientação, mas o Evangelho que o Cristo nos deixou é a cartilha da psicologia da humanidade. E às vezes nós esquecemos essa cartilha, né? Então a receita do Cristo está recheada de bondade, de justiça, de caridade, de consciência, de compreensão, está recheada de ética, de moral, que é isso que o Cristo nos fala. Não está dentro do conceito religioso a salvação, né? Quando nós desencarnarmos, ir para o céu e ficar lá no bem bom, né? No conforto, tomando as nossas bebidas preferidas, nosso refrigerante, a nossa água de coco, né? Imaginando ir para o plano espiritual, e lá ter aquela praia, aquela brisa, né? E não é isso. E infelizmente é uma situação em que muitas vezes, religiosamente falando, não estou aqui para abordar os conceitos religiosos de outras doutrinas, mas religiosamente está se vendendo para a população uma fake news de que eu, desencarnando, irei para o céu e ficar ao lado de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo só no bem bom, né? Isso nos reflete o quê? Comodismo, né? Nos reflete esse tipo de colocação, é um conceito de que, para quem realmente acha que chegando no plano espiritual, eu não vou fazer nada, eu vou ficar na vagabundagem, né? Perambulando lá no plano espiritual, esperando o juízo final. Engana-se que na realidade, para quem vai para o plano espiritual, que vai trabalhar na obra do Cristo,
trabalha mais do que aqui, porque nós vamos levar todo esse conhecimento, esses saberes nossos e agregar, fortalecer com os conhecimentos que o plano espiritual nos propõe lá para ajudar não só aqueles que estão chegando, recepcionar, curar, cuidar e também dar assistência a nós aqui no planeta Terra. Vai trabalhar e muito, né? Por isso que diz que conhecimento não se perde. Então nós vemos que o Cristo, ele não tem religião, ele não trouxe religião. A religião do Cristo qual é? A religião do comportamento, do bom comportamento, né? Sem crenças, sem dogmas. Essa que é a religião do Cristo. E nós estamos ainda tentando entender. Mas o fruto de toda essa desagregação que nós vivemos aqui no planeta Terra, tem uma palavrinha simples, básica dentro do Evangelho, em que na verdade ela é maravilhosa, é muito boa, gostosa, e ao mesmo tempo é um veneno na nossa vida, que é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é um dos grandes causadores de toda a problemática que nós vivemos aqui no planeta Terra. Ficamos doentes, nós nos desajustamos, desorganizamos. Por quê? Porque não estamos seguindo o padrão do Evangelho. Porque Cristo deixou um padrão, um estilo de vida para nós vivermos aqui no planeta Terra. O livre-arbítrio é muito bom, mas desde que nós saibamos usufruir desse livre-arbítrio com sabedoria. Então nós vemos, por exemplo, quem tem um carro, é bom, maravilhoso ter aquele carro. No momento de emergência, de uma necessidade imediata, né, um socorro. Mas se nós não soubermos usar bem essa máquina, aquilo que poderia ser uma bênção na nossa vida pode ser uma tragédia na nossa vida e daqueles que estão conosco ou daqueles que estão passando por nós naquele momento. Os excessos, né? Esse que é o problema no livre-arbítrio. Os excessos. Eu tenho o livre-arbítrio, mas nós esquecemos da lei de ação e reação, porque tudo que nós fizermos, seja de bom ou de ruim, nós vamos colher e teremos um reflexo lá na frente, né? Então o próprio Cristo, no Evangelho, ele diz que veio para nos dar o alívio, como diz lá em João, capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O homem passa a viver como se já não precisasse de mais nada, além de comer, beber, se divertir, fazer sexo e por aí afora. Isso está no Evangelho. Então, o que é viver bem? Né? O que é viver bem? O que é viver neste mundo? O que é um estilo de vida padrão? O que é vencer, né? Conquistar? Então nós vemos constantemente, você tem que vencer, você tem que conquistar. Mas quando Cristo fala de vencer, de conquistar, não é essas conquistas dos bens materiais. É necessário, sim, nós precisamos, vivemos no planeta Terra, sim, mas nós vemos as mensagens de que eu tendo bens materiais, né, uma bonança enorme, está resolvido todos os meus problemas. E a vida não se resume apenas na conquista dos bens materiais. Nós vemos exemplos de pessoas riquíssimas, com fortunas, com condições de comprar o melhor carro, um carro 0 km por semana, mas não tem o essencial, que é a saúde, né? Não tem paz de espírito. Quando nós não temos paz de espírito,
reflete no nosso corpo, no caso das enfermidades. Porque nós estamos desorganizados, nós estamos desajustados. Então nós vemos, por exemplo, aí aquele filme, né, O Vento Levou. E na vida que nós vivemos hoje aqui no planeta Terra, para muitos, o vento das decepções levou a fé, a esperança, o respeito, a consideração ao outro, o amor ao outro. O vento levou, o vento das decepções. E nós vemos muito isso na sociedade, né? Toda essa violência que nós vivemos é mostrando que nós, sociedade, estamos desorganizados, que a sociedade está doente, né? Está doente. Então o Cristo, ele veio exatamente para os doentes, como diz lá no Evangelho. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, alguém por acaso, quando nós estamos doentes, nós vamos para o médico? Não, nós não vamos. Nós vamos procurar o médico exatamente quando estamos doentes, né? E o Cristo, ele veio exatamente com essa mensagem, já sabendo que nós estamos num planeta Terra de provas e expiações e de dificuldade. Então ele diz aqui, como nos levantar, como nos erguer, né? Porque nós vivemos hoje numa sociedade em que está mecanizada. Nós estamos deixando, sabe aquela música, deixa a vida me levar, e a vida vai me levando? A maioria na sociedade está vivendo assim, deixa a vida levar, a vida está levando. É desse jeito. Então Cristo diz aqui, né? Levanta-te, vinde a mim os aflitos necessitados. Levanta, anda, vamos caminhar, né? Então nós estamos constantemente correndo, buscando alguma coisa, conquistando alguma coisa. Eu estou correndo, né? Às vezes conversa com ele, como é que tá? Eu estou no corre, eu estou correndo, eu estou no corre, né? E assim, mais um dia de luta, mais um dia de busca, mais um dia de conquista. Mas conquista do quê? Conquistar o bem material para as nossas necessidades? Sim. Então Deus fala conosco de várias formas. Nós fazemos as nossas orações e muitas vezes eu vejo pessoas dizendo assim, ah, Deus não me ouve, Deus não me escuta, o meu mentor espiritual não me atende, não me ajuda, né? A Irmandade de Luz não está me ajudando. Mas Deus fala de várias formas conosco, através das palestras, através das leituras edificantes, através da prece, né? Então Deus, ele fala conosco de várias maneiras. É que nós ainda não conseguimos entender a mensagem de Deus. Ele fala de um jeito e nós entendemos de outro, né? O padre Fábio de Mello, doente, depressivo, perguntaram para ele, né? Deus está próximo? Ele diz, Deus está constantemente próximo de nós. É nós que estamos nos distanciando dele. Olha que interessante, Deus está constantemente do nosso lado. É nós que distanciamos. E as coisas materiais acabam realmente nos distanciando de Deus, porque nós achamos que as nossas conquistas, a nossa vida, ela está baseada nas coisas materiais, né? Então é pelo Evangelho, né, que Cristo nos dá essa senha. A senha é o Evangelho, é a bula, é a receita. E aí cabe em nós seguir essa receita que Ele está nos dando, né? Aí Ele diz aqui, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.
é para a gente ir, ele está chamando, né? E nós preferimos às vezes ficar no nosso conforto, no nosso bem bom, na nossa casa. Eu não vou na palestra no centro espírita, eu não vou ler, eu não vou fazer aquele curso, eu não vou estudar, eu não vou ouvir. E hoje nós temos todas essas ferramentas, e é tão interessante que eu estava assistindo a palestra, que quando nós estamos, se nós estamos sendo obsidiado, como falam as religiosas, estamos sendo atentados pelos espíritos ainda decaídos, em estado de treva, e que nós buscamos as leituras edificantes, assistimos às palestras que são edificantes, estamos em nossa casa, lógico que temos que estar se divertindo sim, de forma sadia e sábia, estamos lá assistindo um vídeo, uma palestra que é edificante. Então aquele espírito que está ali tentando a nos contaminar, ele vai falar, poxa, não dá, um Benê é complicado, ele é muito complicado, vou pegar o meu caminho. E muitas vezes aquele espírito que vem para atrapalhar a nossa vida, ele acaba se convertendo, acaba até sendo companheiro e amigo. Eu não sei se vocês já têm ouvido falar em uma casa de uma família em que juntou lá uns 3 espíritos e começou a querer desequilibrar a família. Uma família correta, certa, né? Uma família cumpridora de seus compromissos, e esse espírito resolveu, vamos fazer uma besteira aqui, vamos estragar essa família. Está muito certo, isso aqui não está não. Então eles começaram. E chegaram a uma certa altura que eles entenderam, não dá. Esses espíritos que entraram nessa casa para atrapalhar a vida dessa família, acabaram se convertendo para o bem, que vieram com a intenção de prejudicar, passaram a ser amigos e companheiros da família, passaram a ajudar. Então é preciso que nós façamos as nossas orações. Aí diz, mas eu oro, mas não resolve os meus problemas. Por que muitas vezes não resolve? Porque nós temos débitos. Nós trazemos débito de vidas passadas. E nós temos que cumprir com esses débitos. Nós temos uma fatura. Nós compramos, sei lá, na Casas Bahia e não pagamos as prestações. O nosso nome está no SPC Serasa do plano espiritual, porque nós cumprimos dívidas aqui no planeta Terra. E nós vamos ter que pagar. Nós vamos estar orando, sim, e Deus vai estar nos amparando, vamos estar enfrentando a dificuldade, nos dando sabedoria, entendimento, conhecimento, discernimento, paciência, para nós enfrentar esse problema. Estamos orando, Deus está nos ajudando sim. É que nós temos o débito daquela conta, nós temos que pagar. Aquela ideia de que quando, não, agora eu fazia um monte de coisas erradas na sociedade, né? Provoquei inúmeros estragos. Bom, agora eu estou na doutrina espírita. Eu estou convertido, eu estou na doutrina espírita, agora estou indo para a igreja, eu sou um palestrante na casa, né? Eu estou indo lá para a igreja Assembleia também, para a igreja católica, eu estou salvo. É isso que a gente ouve as pessoas dizerem, eu estou salvo. Mas você tem uma conta no SPC Serasa para pagar, seu nome está lá, está em protesto. Essa conta tem que ser paga, porque é muito cômodo nós saímos por aí aprontando o que bem dá na teia, e aí depois eu vim para a doutrina espírita. Agora eu sou espírita, aí eu virei o Santo Benedito Calixto Pereira, né? Em São Benedito. Aí eu converti, estou na doutrina espírita, eu vou desencarnar, eu vou para o céu e vou ficar tomando água de coco lá na praia, no plano espiritual, né? Porque lá tem o plano espiritual é igual aqui também, né? Mas só que é mais refinado. A vida, a atividade lá continua.
E aí nós temos essa ideia de que, né, eu vim para a doutrina espírita, agora eu estou salvo dos meus problemas. Então é necessário nós buscarmos um novo horizonte na nossa vida. Porque nós estamos cometendo erros constantemente, dando murro em ponta de faca. Aí chega uma hora e fala, puxa vida, não dá para mim continuar, ficar tomando essa sopa de arame farpado, né? Tomando esse suco de pimenta brava. Eu tenho que mudar. E aí tem gente que insiste, fica. Eu não mudo. Eu fui criado assim, eu fui educado assim, eu vi, né? Meus pais me ensinaram que é assim. Nós temos que mudar e nos mudar para melhor, né? Então, nós muitas vezes criticamos o outro. Eu vou orando o outro. E isso, na lei de ação e reação, volta contra nós, né? Porque nós vamos entender, através dos estudos, da compreensão, no desenvolvimento da nossa consciência, que nós somos tanto quanto doentes quanto ao nosso outro irmão. O ódio, o rancor, o ressentimento que nós carregamos dentro de nós, né? E isso, fala nos estudos da doutrina espírita, são pequenos suicídios que nós cometemos a cada dia na nossa vida. Porque existe inúmeros tipos de suicídio. Então esse ódio, esse rancor, esse ressentimento, a perseguição ao outro, aquele nervosismo, né, aquela coisa descontrolada, desatinada, altera todo o nosso sistema nervoso. Uma parada cardíaca, um aneurisma, uma dor no estômago, que vira uma úlcera, depois aquilo transforma num câncer. E nós vamos buscar no médico. Doutor, eu não sei o que está acontecendo. Aí o médico pergunta para a gente, né? O que está acontecendo? Doutor, eu não sei o que está acontecendo. Mas se nós pararmos para refletir e falar, puxa, deixa eu ver o que está acontecendo. É o nosso jeito de viver na sociedade. Porque uma simples gota de água, uma simples gota de veneno é o suficiente para nós contaminar toda a água de uma caixa d'água. E é assim que nós fazemos conosco. Nós nos contaminamos com aquela raiva, com aquele ressentimento, com aquela mágoa, com aquele ódio. Isso está comprovado cientificamente que isso se transforma em doença. Então esse tal do vigiar e orar é vigiar o nosso interior, não é vigiar só o que está em volta externamente, mas vigiar é aquilo que está emanando dentro de nós, vigiar o que nós estamos colocando para fora. E algumas vezes nós temos aquele sentimento estranho, sabe, eu não estou bem, eu não estou legal, tem alguma coisa que não está funcionando direito comigo. E nós ficamos ali matutando, buscando, querendo entender o que está acontecendo. E aí eu vou procurar o psicólogo, eu vou procurar o psiquiatra. Fala, mas minha vida não está legal, parece que tem uma nuvem negra, uma sombra que está ali me acompanhando, né? Esse sentimento estranho, ruim. O que significa isso? A ansiedade, né? A angústia, a insônia, né? Então, tudo isso que está dentro de nós, esse despeito, esse ressentimento, essa inveja, acaba nos levando à depressão. Então nós vamos entender exatamente isso. Fala, puxa, acabei descobrindo. Realmente, fruto de tudo isso, é a ansiedade. E essa busca incessante que nós vivemos, essa pressão que nós estamos hoje vivendo na nossa sociedade dita moderna,
Você vai na televisão que fala em conquista, em busca, você liga o seu computador, YouTube, como conquistar a casa própria, como você comprar o seu carro do ano, e aquela loucura. E algumas vezes eu mesmo me pergunto, para onde nós estamos indo? O que nós estamos buscando? O que nós estamos querendo? O que nós estamos querendo para a nossa vida? E aí desemboca nessa tal de ansiedade e depressão. As clínicas de psicologia, de psicoterapia, estão superlotadas. A sociedade está doente, fruto dessa busca insana, desenfreada. Eu falei outra vez na casa, aqui, nós saímos na rua, o que mais nós vemos hoje? Farmácias. Eu falei e vou repetir de novo. E alguém fala assim, não é bom, é o progresso. Que progresso é esse? Isso é sinal que a população está doente. Nós vamos nos hospitais, estão superlotados. Fruto dessa vida que nós levamos. Diz aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de entes queridos, encontram sua consolação na fé do futuro e na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Foi isso que Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis fastigados, e eu vos aliviarei. Então aquela ideia da desencarnação, de que morreu, acabou tudo, nós vemos ainda se pregando, pessoas naquela crença. Não, morreu, acabou. E aí é onde que nós teremos uma decepção, um engano muito grande na nossa vida, quando nós desencarnarmos e que passar para o outro lado. E que muitos têm dificuldade de passar, né? Então, esse negócio que morreu e acabou, nós vemos nas psicografias, nas mensagens da doutrina espírita, espírito que se decepcionaram, achou que faziam tudo o que queriam e depois vê a decepção e o sofrimento, as lamentações no outro lado. Então essa é a mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, né? O médico, ele que é um grande médico, que é o psicólogo, psicanalista, ele que é o psiquiatra, o psicoterapeuta, nos veio trazer essa mensagem, o Evangelho, as orações, a sintonia com o plano espiritual. Para encerrar aqui, quando nós levantamos de manhã, temos que dar graças a Deus em tudo, pelo dia, pela vida, pela saúde, pela família. Ah, mas minha família é difícil. Nós não temos a família que nós queremos. Nós temos a família que nós merecemos. Nós escolhemos. Nós pedimos e nós imploramos. E que nós possamos viver com sabedoria, com consciência, com compreensão e aplicar os bons modos na nossa vida. Consciência, compreensão, moral e ética, e aí nós vamos construir essa sociedade de fato, uma sociedade sadia, tá bom? Muito obrigado, boa semana a vocês, e que o Cristo esteja sempre conosco em nossa jornada, nos amparando, nos intuindo no melhor possível para o bem da nossa vida, tanto física e espiritual. Muito obrigado.